Pessoal, boa noite. Hoje a nossa aula é uma continuação das últimas duas aulas sobre o metabolismo microbiano. Nós já estudamos a etapa da glicólise. Na aula passada nós vimos a fermentação e hoje nós vamos estudar a respiração ou a respiração celular, tá? Como vocês quiserem. Nós vimos, então, lá na etapa da glicólise, que após a glicose ter sido quebrada, ela gerou duas moléculas de ácido pirúvico, né? Cada uma contendo 3 carbonos. E esse ácido, então, ele pode ser direcionado para um dos dois processos, de fermentação ou de respiração, certo? E a respiração celular, pessoal, ela é definida como um processo que gera energia, que gera ATP, tá? No qual várias moléculas são oxidadas e existe um aceptor final de elétrons, que é quase sempre uma molécula inorgânica, ok? Existem dois tipos de respiração. Nós temos a respiração aeróbica, tá? Que é realizada por organismos que utilizam o oxigênio, e o aceptor final na respiração vai ser uma molécula de oxigênio. E nós temos a respiração anaeróbica, que é realizada por organismos anaeróbicos, né, que não utilizam o oxigênio e que ainda podem ser mortos por ele, tá? E o aceptor final de elétrons na respiração anaeróbica é uma molécula inorgânica, como o sulfato ou o nitrato, tá? E em todos esses processos de respiração, seja anaeróbica ou aeróbica, temos a participação de uma cadeia de transporte de elétrons, tá? Que é a última etapa da respiração, ok? Então, para a gente começar a falar desse processo, como que acontece a respiração em uma célula aeróbica? A gente já viu que a primeira etapa é a glicólise, certo? Então, a segunda etapa vai ser o ciclo de Krebs. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É um pouco assustador no começo, porque são muitas moléculas, muitas enzimas, muitas reações, certo? Mas a gente vai ter mais uma visão geral desse processo. Então, o ciclo de Krebs, ele é conhecido também como ciclo do ácido cítrico, certo? E é uma série de reações bioquímicas na qual uma grande quantidade de energia química que está armazenada na acetilcoenzima A, ela é liberada por meio de várias etapas, ok? Tá? E nesse ciclo, então, ocorre uma série de oxidações e reduções, né? Que transferem energia na forma de elétrons para aquelas coenzimas que são carreadoras de elétrons, principalmente a NAD+, e a FAD, certo? E os derivados do ácido pirúvico, eles são oxidados. Lembra do ácido pirúvico que veio da quebra da glicose? Então, eles são oxidados, quer dizer, eles vão doar elétrons. E essas coenzimas, a NAD e a FAD, elas vão ser reduzidas, ou seja, elas vão receber elétrons, ok? Então, vamos lá tentar entender um pouco desse ciclo de Krebs, perdão, tá? Então, aqui nós temos, pessoal, o ácido pirúvico, que veio da glicólise, né? Lembra que foi quebrada e gerou, então, duas moléculas de ácido pirúvico? Aqui nós estamos representando uma, mas vocês sabem que foram produzidas duas pela glicólise, tá? Então, o ácido pirúvico, né, com seus 3 carbonos, ele não pode entrar diretamente no ciclo de Krebs, tá? Então, entre a glicólise e o ciclo de Krebs, nós temos essa etapa que é uma etapa preparatória, certo? Onde o ácido pirúvico, ele vai sofrer uma descarboxilação, ou seja, ele vai perder uma molécula de CO2, tá? E ele vai passar a ser uma molécula
de 2 carbonos, tá? Um grupo acetil de 2 carbonos, certo? Esse grupo acetil, ele vai se ligar à coenzima A e vai formar a acetilcoenzima A. E é essa molécula que entra no ciclo de Krebs, tá? Ela contém 2 carbonos, ok? E durante essa reação, o ácido pirúvico ele é oxidado e o NAD+, ele é reduzido a NADH2, ou seja, ele recebe, né, um elétron e ele é reduzido, ok? Então, essa enzima é a que vai entrar no ciclo de Krebs. Quando ela entra no ciclo, a coenzima A, ela se desliga do grupo acetil. Então, quem permanece no ciclo é o grupo acetil, que contém 2 carbonos, tá? Esse grupo acetil, ele vai se combinar com uma molécula de 4 carbonos chamada de ácido oxalacético. E essa combinação vai gerar uma molécula de 6 carbonos, chamada de ácido cítrico, ok? Aqui no ciclo de Krebs, essa então é a primeira etapa, tá? É a formação do ácido cítrico. Esse ácido cítrico ele vai sofrer uma descarboxilação, vai perder uma molécula de dióxido de carbono, tá? Produzindo uma molécula de 5 carbonos, que é chamada de ácido alfa-cetoglutárico, tá? Essa molécula de 5 carbonos também vai sofrer ali uma descarboxilação, liberando uma molécula de CO2 e retornando aqui, ó, ao ácido oxalacético de 4 carbonos, que inicialmente se combinou com o grupo acetil de 2 carbonos para formar o ácido cítrico. Então, vocês perceberam por que é o ciclo de Krebs, certo? Então, nós temos aqui, o ciclo, ele acontece por meio de várias reações, certo? Então, nós temos as reações de descarboxilação, né? E temos reações de oxidação e redução. Aqui nessa primeira parte, que é a etapa preparatória, nós temos a primeira descarboxilação, tá? Então, aqui, perdeu aqui uma molécula de CO2. E aqui no ciclo de Krebs, nós temos duas descarboxilações, tá? E esses 3 carbonos que inicialmente provém, né, do ácido pirúvico, eles são liberados como CO2 no ciclo de Krebs. Então, todos os 6 carbonos da glicose são convertidos em gás carbônico, tá? Daí vocês estão vendo aqui que aqui está representado apenas 3 moléculas de CO2, tá? Mas lembrem-se que nós temos 2 ácidos pirúvicos que entram no ciclo. Então, o resultado são 6, né, moléculas de CO2, tá? Que são produzidas. Ok? Então, o CO2 produzido no ciclo de Krebs, ele é liberado na atmosfera como um resíduo gasoso da respiração aeróbica, certo? Vamos voltar aqui. Então, aqui nós temos alguns pontos, né, que a gente vai tá relembrando agora, que é a conversão do ácido pirúvico, lá de 3 carbonos, a acetil-CoA, que é o grupo acetil de 2 carbonos, mais a coenzima A, que é o que entra no ciclo de Krebs, certo? Nós temos as reações de oxirredução, que vão transferir a energia para essas coenzimas que eu já mencionei, principalmente a NAD+, e a FAD+, que vão reduzir, porque vão receber elétrons, e elas vão ser transformadas em NADH e FADH2,
tá? E essas coenzimas reduzidas, elas são os produtos mais importantes do ciclo de Krebs, porque elas contêm a maior parte da energia que inicialmente estava armazenada na molécula de glicose, tá? Então, vai estar armazenada agora nessas coenzimas, NADH e FADH, tá? Essa energia armazenada nas coenzimas, ela é transferida para um aceptor final de elétrons, que nós já comentamos, que é o O2, ok? E ocorre a formação de ATP pela cadeia de transporte de elétrons, que está localizada na membrana citoplasmática. Tá? Essa cadeia de transporte de elétrons é a última fase da respiração, tá? Que a gente falou que é comum, tanto a respiração aeróbica quanto anaeróbica. Tá? Então, uma série de reduções que vai transferir indiretamente a energia armazenada nessas coenzimas para formar o ATP, ok? E essas reações, elas são chamadas coletivamente de cadeia de transporte de elétrons, ok? Então, o resultado, né, de todas essas etapas vai ser a produção de 38 ATPs, tá? E sendo que a maioria do ATP gerado na respiração aeróbica, ele é produzido pela cadeia de transporte de elétrons, tá? Que também é chamado esse processo de fosforilação oxidativa, certo? Então, nós temos esse saldo final. Daí vocês devem estar se perguntando, mas aqui, está escrito saldo final 36 ATPs. Sim, 38 ATPs são produzidos na respiração aeróbica de organismos procariontes, certo? Em eucariontes, o saldo final da respiração aeróbia são 36 ATPs, tá? E isso acontece porque parte da energia é perdida quando os elétrons eles são expelidos por meio da membrana mitocondrial, tá? Que separam a glicólise, que acontece no citoplasma, da cadeia de transportes de elétrons, tá? Porque nos procariotos, esse processo de respiração, né, ele acontece ali no citoplasma e na membrana, né? Já nos eucariotos, nós sabemos que a respiração acontece dentro das organelas, né, das mitocôndrias, ok? Então, vamos lá, o que mais que eu tenho para falar para vocês nessa parte. Vamos, então, resumir tudo isso que a gente viu, tá? Então, lá desde o começo, quando nós temos a molécula de glicose ainda, tá? Então, a glicose, ela é completamente quebrada em CO2, tá? E moléculas de água. E essa quebra também vai produzir ATP, certo? Então, o processo de respiração aeróbica tem 3 etapas, 3 fases principais, tá? A glicólise, tá? Representada aqui a glicólise. Depois nós temos o ciclo de Krebs, tá? Lembrando que a gente tem aquela etapa, né? Preparatória. E por último, nós temos aqui a cadeia transportadora de elétrons, que vocês podem observar é que vai gerar maior quantidade de ATP, tá? E o evento que é principal, né, o evento essencial na respiração aeróbica é que os elétrons que são extraídos dos intermediários da glicólise, tá? E do ciclo de Krebs, por NAD+, ou FAD, e são então reduzidos, né, e carreados por NADH, tá vendo? NADH e FADH2, até a cadeia de transportes de elétrons, tá? Então, esse é um dos eventos principais do processo de respiração aeróbica, tá? Então, aqui eu tenho, ó,
34 ATPs que foram produzidas a partir de uma molécula de glicose oxidada, certo? Mas 2 ATPs produzidos no ciclo de Krebs e 2 ATPs que foram produzidos no processo, né, na glicólise, tem então um saldo final de 38 ATPs a partir de uma molécula de glicose, certo? Então, eu tenho 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de H2O e 38 ATPs, tá? 38 ATPs, isso em procariotos, e 36 ATPs em eucariotos, certo? Então, aqui desse lado nós temos, como vocês podem observar, um fluxo de elétrons, tá? Que é então transferido, né? Armazenado aqui no NAD e no FAD, e aqui é transferido para a cadeia de elétrons, certo? E desse lado aqui está mostrando, então, a produção de ATP e o saldo final, ok? Então, esse é o processo de respiração aeróbica. O outro tipo de respiração, que é a respiração anaeróbica, nós temos algumas diferenças, né? Nós já mencionamos no início da aula, é o aceptor final de elétrons, que aqui não vai ser o oxigênio, tá? Não vai ser o O2, e sim compostos inorgânicos oxidados, como o nitrato, como o sulfato, o carbonato, certo? E metais oxidados, ao invés do O2. E parte do ciclo de Krebs não é funcional quando é realizado em anaerobiose, ou seja, na ausência de oxigênio, pois o menor número de coenzimas está presente e vai render uma menor quantidade de energia, tá? Então, o rendimento de ATP ele nunca vai ser tão elevado quanto aquele produzido na respiração aeróbica, tá? E também, nem todos os carreadores, né, na cadeia de transporte de elétrons participam da respiração aeróbica. Então, isso já prejudica um pouco esse processo, tá? E o ATP produzido, né, vai ser, essa quantidade vai ser variável, vai depender do micro-organismo, vai depender do aceptor final de elétrons, tá? Então, não dá para a gente dizer exatamente quanto de energia vai ser produzida, porque isso vai variar nesse processo de respiração anaeróbia, tá? Então, rende uma menor quantidade de energia, a energia armazenada é transferida para o receptor final de elétrons, que a gente já viu, que são compostos inorgânicos, ao invés, no lugar de O2, tá? E alguns desses processos, eles vão resultar em desnitrificação, metanogênese, e que são de grande importância ecológica nos ecossistemas terrestres, tá? Aqui, deixa eu passar para o último slide, só um minutinho. Tá? Então, na respiração anaeróbica, nós temos o processo de desnitrificação e metanogênese. E a liberação de óxido nítrico e gás metano na atmosfera, ela também contribui para o efeito estufa e o estreitamento da camada de ozônio, ok? Então, essa é a aula de hoje, pessoal. É assim que a gente fecha metabolismo microbiano. Essa parte de respiração aeróbica, anaeróbica, vocês vão estudar melhor em bioquímica, tá? Com a professora Lilian. Eu creio que no próximo bimestre ela já vai trabalhar esse assunto com vocês, tá? E agora eu peço que vocês se dirijam ao fórum, né? Voltem ao fórum para responder e fazer as atividades que foram propostas, tá bem? Obrigada pela atenção de vocês.